Olá, eu sou o Menino Santi. Esse podcast, ele não existe porque eu encontrei todas as respostas. Muito pelo contrário. Eu encontro uma pergunta que bagunça a minha semana todinha e eu decido pensar em voz alta aqui e dividir com vocês para que a gente possa confabular. Eu trago algumas reflexões filosóficas, psicológicas também. Eu espero que vocês encontrem aqui um lugar de descanso. Então eu te convido a pegar aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer é só descartar. Lá no episódio 4, quando eu dividi uma reflexão pra gente aprender a ficar sozinho, a lidar com a nossa própria companhia, inclusive fica a dica, tá aqui no card aparecendo o vídeo, assista ele primeiro, depois vocês voltam aqui. Esse vídeo, ele aconteceu algo que eu amo quando acontece. Eu li um comentário que eu não sabia responder. O Davi, ele comentou o seguinte: o que significa ser paciente comigo mesmo? A minha vontade, Davi, era de te responder na hora, mas eu percebi que eu não tinha uma resposta pronta, que eu precisava deixar ela um pouquinho quietinha até que eu chegasse em um caminho. E às vezes as melhores perguntas fazem exatamente isso, né? Elas não vão embora, elas ficam ali com a gente por tempos e tempos. Ontem eu tive terapia, inclusive um beijão pra minha terapeuta André, e ontem, em algum momento ali na nossa conversa, ela soltou: Santi, a gente tem muitas crianças dentro da gente. Eu não entendi na hora, mas eu sabia que essa reflexão era muito profunda e que ela carregava a resposta que eu procurava para essa pergunta. Porque às vezes o dilema que a gente carrega hoje, ele não foi provocado pelo adulto que a gente se tornou, mas por uma dessas crianças que a gente carrega. O adulto cresce, mas algumas crianças dentro da gente, elas só estão esperando o dia que finalmente um adulto vai acolher as necessidades delas. A criança que só quer tomar um sorvete, a que tem medo do escuro, a que só tem vergonha de sair com as outras pessoas. Eu acho que ser paciente comigo mesmo é aprender a acolher a necessidade dessas crianças. Eu até lembrei de uma situação engraçada. No mês retrasado, eu tava brincando com a minha sobrinha, a Valentina. A gente tava no aniversário da irmãzinha dela. Não, no batizado da Maria Olivia. E a gente tava brincando, corria pra lá pra cá, brincava de pega-pega, esconde-esconde, dancinha do TikTok, maior adrenalina e aventura. Só que aí, em determinado momento, a Valentina teve a brilhante ideia de pegar a bolsa da minha mãe. E aquela bolsa ali é como um buraco negro. Você entra lá dentro, você se perde. Tem de tudo. E ela encontrou um pente. E ela colocou na cabeça porque queria pentear o meu cabelo. Fica parado. Eu falei, tá bom, vamos lá. Você arruma o cabelo do tio, faz o que você quiser. Aí ela fez lá a arrumança do jeito que ela fez. Mas no final, ainda olhei no espelhinho, eu falei assim, uau, o tio ficou bonitão. Pronto, ela esqueceu o pente. Porque aquela necessidade foi atendida. Crianças, elas precisam ser vistas. E eu acho que acontece a mesma coisa dentro da gente. Mas deixa eu fazer uma distinção muito importante aqui. Você acolher a necessidade de uma criança não significa você atender todos os desejos da criança. Não. Porque talvez alguém esteja pensando, então eu vou deixar as minhas crianças interiores fazerem tudo que elas querem fazer? Não, com toda certeza não. Porque quem amadureceu foi o adulto, não as crianças que abrigam dentro de você. É o adulto que sabe que às vezes vai precisar estudar mesmo sem vontade, vai precisar pedir perdão, vai precisar enfrentar conversas difíceis. A diferença é que agora ele não faz isso na base da violência. Ele olha para aquela criança e diz: eu sei que você está insegura. Eu enxerguei sua necessidade de afirmação. Eu entendo porque você quer fugir disso. Mas eu estou aqui. E nós vamos passar por isso juntos. Porque na maioria das vezes, a necessidade daquela criança nunca foi escapar da situação. Era sentir que havia alguém ao lado dela enquanto atravessava aquilo. A paciência não elimina a disciplina. Ela muda a forma como a disciplina é exercida. Em vez de ser um adulto violento, arrastando uma criança pelo braço, você se torna um adulto firme, que analisa de fora a situação, traz clareza e aponta uma direção. Ou seja, isso não tira a nossa responsabilidade. Pelo contrário, abre espaço pra gente fazer uma coisa que a gente quase nunca faz, que é compreender antes de julgar. E depois de conversar sobre essas crianças, a Andréia, minha terapeuta, ela fez uma pergunta. Ela falou: e quando as coisas ficam muito difíceis, pra onde é que você costuma ir dentro de você? Eu não sabia responder. Eu não tinha um lugar dentro de mim que era o meu lugar seguro. E ela pediu pra eu fechar os olhos e começar a imaginar um lugar. Eu comecei a ver um jardim com um lago, com uma igrejinha, um sino. E, por incrível que pareça, esse lugar, ele era muito familiar. Porque quando eu era pequeno, eu sempre imaginava esse lugar. Então, eu tinha um lugar dentro de mim, mas eu deixei de acessar. E ela começou a pedir pra eu descrever. Qual que é a cor da grama? O que você tá vendo? E à medida que eu ia descrevendo como aquele jardim ia aparecendo pra mim, eu comecei a abrir um sorriso. Eu mudei externamente porque eu acessei um lugar dentro de mim que havia beleza, que havia bondade, que havia leveza. Eu não estava só observando, eu estava contemplando. Disso eu tirei uma reflexão muito mais profunda, porque nós somos aquilo que nós contemplamos.
E o que é que a gente tem contemplado? Às vezes a gente não é um lugar seguro pra gente, às vezes a gente não tem paciência com a gente, porque nós não somos intencionais em contemplar aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é honroso. Mas talvez eu possa escolher onde eu possa repousar o meu olhar quando a vida ela não oferecer paz. Esse lugar é dentro de mim. Porque independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa, eu posso acessar esse lugar dentro de mim a qualquer momento, a qualquer hora. E eu lembrei de algo que Paulo fala em Filipenses 4. Ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu gosto muito desse versículo porque ele não fala pra gente negar o sofrimento. Ele só nos traz a consciência de que aonde a gente coloca o nosso olhar, ali a gente está colocando uma semente também. Paulo ele nos lembra que a nossa atenção é uma semente. E tudo aquilo que a gente contempla, aos poucos, passa a nos contemplar de volta também. Se todos os dias eu alimento os meus olhos com violência, com comparação, com malícia, eu vou acabar resplandecendo tudo isso de alguma forma. Foi pensando nessas crianças que a gente carrega que eu comecei a questionar. Será que existe uma parte dentro da gente que continua pedindo cuidado? E será que ela sempre encontra um jeito de falar? Eu comecei a ler esse livro há alguns dias. É uma adaptação da interpretação dos sonhos do Freud. Muito bom, inclusive eu super indico pra vocês que estão começando a ler Freud, é um presente de uma pessoa muito importante pra mim. E uma das ideias centrais deste livro é que os sonhos, eles são como se fossem uma porta de entrada pro nosso inconsciente. Eles estão o tempo todo, é como se eles quisessem o tempo todo falar com a gente e nem sempre a gente escuta. Mas eles estão o tempo todo querendo conversar com a gente. Às vezes é uma tristeza que não combina com o tamanho do problema, ou um ciúme que, no fundo, não tem nada a ver com a outra pessoa. Aliás, o ciúme é um trem curioso. Abre parênteses, o nosso próximo episódio da semana que vem vai ser sobre o ciúme, então eu já te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações pra você não perder, porque vai estar inédito. O ciúme, ele nasce desse desejo da gente controlar tudo, a gente quer ter o controle de tudo. Mas quando a gente entende que a gente não tem o controle de nada, a gente tira um fardo das nossas costas. E um pensador estoico, Epíteto, ele já dizia que a raiz de muito sofrimento tá na nossa tentativa de controlar tudo aquilo que não tá no nosso controle. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Existe aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Entender isso tira um fardo gigantesco das costas. Eu não controlo o passado, eu não controlo o tempo, eu não controlo quem vai ficar, quem não vai, eu não controlo quem vai me trair, quem não vai, mas eu posso escolher e controlar como eu respondo a tudo isso. E eu acho que fazer as pazes comigo mesmo também é parar de gastar tanta energia tentando controlar aquilo que não tá sob meu controle. Porque no fim das contas, o lugar mais importante pra gente não é a nossa casa. É a nossa integridade, é a nossa consciência. É nesse lugar que a gente mora todos os dias. A nossa casa interior, ela fala muito sobre a forma como a gente se coloca diante das pessoas, diante das situações. Se eu tenho um lugar confortável, um lugar que eu cultivo a inteireza, a integridade, eu não vou violar os meus valores. Agora, se a minha casa interna tá uma bagunça, eu não sei mais quais são os meus valores, tá tudo bagunçado, eu vou ferir. Eu vou ferir a minha integridade, porque não vai fazer diferença nenhuma. Tá uma bagunça mesmo. Por isso, a nossa casa interior diz muito, muito mais sobre a forma como a gente se coloca diante das situações. Se eu cuido da minha casa, eu não vou querer trair a confiança de alguém. Se eu não cuido, se tá uma bagunça, se eu não confio nem em mim mesmo, por que eu vou me importar com a confiança da outra pessoa? Se nem eu confio em mim. E precisamos falar da finitude da vida. E sempre que algo me lembra da finitude da vida, eu percebo que algumas coisas elas mudam de lugar aqui dentro. O que era importante deixa de ser. Acredito que tudo começa a ficar até mais claro o que eu quero. E eu descobri um conceito da filosofia estoica que se chama memento mori. A tradução é basicamente um lembrete de que a nossa vida ela tem um fim. E quando eu me deparei com o conceito do memento mori pela primeira vez, eu achei meio mórbido, mas na verdade era exatamente o contrário. Ele não falava sobre morte. É que é estranho a gente ficar pensando que a gente tá morrendo, né? Que todos os dias a nossa vida tá se abreviando. Mas quando ele nos lembra da finitude da vida, ele na verdade tá querendo fazer o contrário. Ele tá querendo que a gente viva, que a gente não esqueça de viver, que a gente tenha uma vida intencional, com mais clareza, com mais propósito, que a gente não desperdice os nossos dias, que a gente não jogue ao vento todas as oportunidades. É uma forma da gente pensar o hoje, ele pode ser vivido de forma intencional.
Então tem um calendário até, que eu descobri, do Memento Mori, e você pode até fazer o seu, jogar no ChatGPT, colocar sua data de nascimento, e o ChatGPT ele vai fazer o seu calendário Memento Mori, porque ele faz meio que uma perspectiva de vida, e ele ele pinta as semanas de vida que você já viveu. É como se aquelas semanas que já passaram não vão voltar mais, você já viveu aquelas semanas, então você já morreu. É como se a gente estivesse morrendo todos os dias, a gente tá morrendo. Então a gente vai pintando o quadradinho, cada semana é um quadradinho, e a gente vai pintando esse quadradinho. Então a gente vê quantos quadradinhos a gente já completou e aonde a gente tá nesse calendário da vida. Sabe, porque é muito comum a gente ligar o piloto automático, né? A gente passa a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aquela correria pra tentar sobreviver e não viver. A gente fica o tempo todo dando check nos nossos compromissos. É como se a gente estivesse no piloto automático. Eu tenho que entregar tal trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que completar aquilo. E quando vai ver, a semana passa, a gente morre, aquela semana não vai voltar mais, ela morreu. E a gente passou no piloto automático. E às vezes a gente fica semanas e semanas brigando com a gente mesmo por coisas que não podem ser mudadas, que fugiu do nosso controle. Mas quando a gente analisa a perspectiva do Memento Mori, que é a finitude da vida, as coisas que antes tinham um tamanho gigantesco, elas ficam tão pequenas que não mexe mais, não bagunça mais lá dentro, sabe? E talvez eu só precise viver a próxima semana um pouquinho melhor do que eu vivi a última. E eu acho que essa foi a resposta que eu encontrei pra pergunta do Davi. Entender que dentro da gente existem muitas crianças e um adulto. E amadurecer não é você expulsar essas crianças, mandar calar a boca, gritar, mas é você acolher a necessidade dessas crianças. Que tal a gente ser o adulto que as nossas crianças sempre precisaram dentro da gente? Que tal a gente olhar a situação com uma perspectiva mais madura de fora e acolher? No fim, ser paciente com você é descobrir que a pessoa que mais precisa do seu perdão não é o outro, é você mesmo. Bom, esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que tenha feito sentido e te acolhido de alguma forma, que você tenha se sentido muito bem acolhido. Se você me acompanha aqui pelo YouTube, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a deixar aquele comentário que vai que vira assunto de um próximo vídeo, como foi o caso do Davi. Um forte abraço do Menino Santi e até semana que vem.